Fala galera, começando mais uma aula aqui, quero saber se você está animado, porque eu estou. E hoje a gente vai falar de um ponto bem importante, que é o book de negociações, para que ele serve e como você pode se beneficiar disso. Mas antes da gente começar a aula, você já sabe, você precisa ter um objetivo claro, trabalho duro e daí, é claro, a gente vai atingir o sucesso. Então o sucesso ele é treinável, mas você precisa se dedicar. Então não adianta ficar pulando as aulas aqui. Então aproveite para desligar aí seu celular, quer dizer, se você não estiver assistindo a aula no celular, né? Então tire o seu celular de perto se você estiver usando um computador, saia do WhatsApp, feche o Instagram e o Facebook, porque isso vai te atrapalhar. Foca aqui em mim, porque esse assunto é muito sério e lembre-se que você está aqui para construir patrimônio, para ganhar mais grana, money, bufunfa. E o único jeito de atingir isso é prestando atenção nas aulas. Então vamos direto ao book. Antigamente, vamos começar falando de antigamente, né? O book, as negociações eram registradas numa lousa, onde as pessoas tinham que subir lá e escrever a cotação da Petro, da Vale, da Gerdau, de todas as ações. Então, cada vez que tinha um novo negócio fechado, ele tinha que ir lá e escrever. E o que significa esse book? O book de negociações é onde ficam registradas as ofertas entre compradores e vendedores e fica aparecendo pra gente o último preço negociado. Então, por exemplo, imagine que você está negociando um terreno. Eu coloco lá uma oferta de compra de 100 mil reais por aquele terreno. O Nicolas coloca por 110 mil. O Guilherme coloca 150 mil. Mas o vendedor está vendendo por 200 mil. Então, de um lado, eu enxergo que o vendedor quer vender por 200 mil. Então, na ordem, sempre lá em cima, no topo, vai estar a melhor oferta de venda e a melhor oferta de compra, ou seja, quem está pagando mais e quem está vendendo mais barato. Porque o interesse do book é o quê? Dar match, ou seja, fechar negócio. No book ficam registradas as ofertas que ainda não aconteceram, ou seja, a sua intenção de comprar ou vender alguma coisa. Agora a pergunta é, e quando o negócio é fechado? Sai do book, fica registrado o último preço negociado e daí você acompanha no gráfico toda essa evolução dos preços. Ponto bem importante. O book é onde eu registro as ofertas. Quero comprar, quero vender. Eu estou mandando um sinal de que, igualzinho o terreno. Imagina que você está negociando o terreno do vizinho e você manda lá pro corretor, esse terreno de 200 mil eu quero pagar 150. Só vai fechar negócio a hora que o vendedor topar te vender por 150. Até lá você vai mandando as suas ofertas. Carol, eu coloquei a ordem lá, eu posso cancelar? Pode, a qualquer momento você pode alterar ou cancelar e você não paga nada por isso, tá? Então preste muita atenção. Você pode colocar quantas ordens você quiser, no preço que você quiser. Então, vira e mexe, você vai arrastar ali o book, a gente já vai mostrar na tela para você como funciona aí o book, você vai arrastar o book e vai ver lá, gente tentando comprar a Petrobras a 2 centavos. Gente, é igual papel, tudo que você escrever lá, ele aceita, o book também. Você quer tentar comprar a Petrobras a 10 centavos, tá lá registrado, seu interesse. Porém, o papel tá 30 reais, qual a chance de você conseguir num curto espaço de tempo pegar essa ordem a 10 centavos? Mas você pode ir lá largar a ordem no preço de 10 centavos. Vai que cai pra caramba, você já tá lá na chamada
fila. E daí vem um ponto bem importante, pessoal. Como que a gente organiza esse Paranauê? Às vezes você vai colocar uma oferta, então vamos voltar ao exemplo do terreno. Eu coloquei lá uma oferta a 110 mil o terreno. E o Nicolas também tinha colocado uma oferta. Só que daí ele desiste, ele fala assim, não, eu não quero mais pagar 150, vou na da Carol e eu quero pagar 110. Só que quem colocou primeiro 110 fui eu. Mesmo que antes ele esteja lá no 150, ele não vai passar na minha frente não. Então ele vai ter que alterar a ordem dele. Quando ele muda de preço, ele entra atrás de mim. Então se aquele terreno for vendido para mim, se o vendedor topar abaixar o preço de 200 para 110, eu tenho preferência. Então a mesma coisa acontece no book. Respeita-se uma ordem. Você quando coloca uma oferta, você vai entrar na fila. Então, uma grande dica que eu já deixo aqui, você vai ver isso depois nas estratégias, mas quando você for registrar a sua oferta, você quer comprar a R$10, coloca R$10 e uns 2 centavos a mais. Por quê? Porque daí você vai entrar na frente da fila. E se tem muita gente ali, naquele número, você vai ver que vai ficar mais difícil. A gente vai aprender algumas estratégias que justamente olham a quantidade de compradores e vendedores em determinado preço. Porque vamos lá, eu quero comprar a R$10, mas tem um monte de gente lá nos R$10. Eu vou conseguir comprar? Provavelmente não. Porque se tem muitos compradores nos R$10, quando o mercado chegar nos R$10, ele vai travar. Ele vai dar uma segurada, porque não tem gente suficiente para vender no mesmo preço. Então ele tende a dar uma travada. Então é importante que eu coloque um pouquinho acima do preço dos R$10. A mesma coisa ao contrário. Então imagine você que o papel você comprou a R$10 e você quer vender a 20. Mas daí lá no book tem um monte de gente vendendo nos R$20. Quando você colocar a sua ordem, você entra atrás da fila. Então vai conseguir vender o seu? Não. Então a tática não é vender nos 20, é vender nos 19,90, nos 19,95, para que você não fique lá sofrendo. Bateu nos 20 e não está vendendo a minha. Por quê? Para vender a sua, você está atrás da fila, vai ter que passar dos 20, né? Vai ter que ir até os 20 e 1 centavo, 2, 10, 5. Então, ou seja, ele vai ter que ultrapassar aquilo. Então, lembre-se, o book nada mais é do que um registro de ofertas. A gente vai usar muito ele aqui, onde você vai colocar a sua ordem, você vai registrar o seu interesse de compra ou de venda, você já vai deixar programado. Por isso que você não precisa estar na frente do computador, por exemplo, quando você já fez uma análise, quando chegar nos R$10 eu quero comprar. Você pode registrar no seu celular e fazer uma outra coisa, a hora que você olha, ele registrou, ele bateu no preço, ele vai automaticamente exercer aquela ordem. Então você vai registrar o seu interesse. E o book serve para a gente olhar como o mercado está reagindo. Se tem gente comprando, se tem gente vendendo, se o mercado está mais rápido ou mais lento, se tem mais lotes, ou seja, mais oferta em determinado preço do que outro. Isso tudo vai nos ajudar a tomar decisões melhores. E graças a Deus, o book hoje é 100% online, eletrônico, você pode olhar do seu celular, então não tem mistério no registro do book. Outro ponto importante, dentro de uma ferramenta chamada Superdom, que a gente vai aprender a usar aqui, você tem o book com todas as ofertas, não vai aparecer seu nome, só vai aparecer o nome da corretora. Quando você registra uma ordem, não aparece seu nominho lá. Vai aparecer Carol? Não, vai aparecer o BTG, que é a corretora que eu estou usando. Então você vai ali registrar sua ordem, mas vai aparecer o nome da corretora, pode ficar tranquilo. Ninguém sabe que é você. Essa é a grande mágica aqui do mercado. As pessoas só veem a corretora que você está usando. Outro ponto importante é que no Superdom eu consigo usar uma ferramenta que é o resumo da ópera. Ao invés de eu ver um monte de ordens lá, eu vou ver só o preço e a quantidade. Então eu não preciso saber se é o Bradesco, Itaú ou Santander.
Santander. Tem gente que usa isso como estratégia. Deixa eu ver o que o Bradesco está fazendo, que eu vou fazer também. Deixa eu ver o que o BTG está fazendo, que eu vou fazer também. Porém, né, são muitas pessoas negociando, então eu prefiro ver o resumo da ópera, que é a quantidade. Nos R$10 tem muita gente comprando, então peraí, deixa eu colocar o meu preço um pouquinho melhor, porque senão eu não vou conseguir. E a mesma coisa, se tem em determinado preço muita gente vendendo, deixa eu colocar um preço um pouco abaixo, porque senão eu não vou conseguir vender. E daí você já sabe, né? Você vai ficar na fila, vai ficar irritado. E quem gosta de fila? Você gosta de fila? Eu odeio fila. Fila é sempre ruim. Você vê uma fila muito grande, você quer entrar atrás da fila? Não. Então no mercado é a mesma coisa. Você não quer ficar atrás da fila. Então você vai na qual fila? A menor fila, num preço bom, porém na menor fila. Não fique atrás da fila, porque daí a chance de não exercer a sua ordem é grande e você errar. Por isso, lembra da rotina do trader? É tão importante a gente estudar o mercado um dia antes. Porque, como dizia meu avô, quem chega cedo bebe água limpa. Ou seja, se você estuda o mercado um dia antes e você entende os pontos do mercado, você coloca logo a tua ordem, você vai entrar num lugar da fila muito bom. Você vai estar lá entre os primeiros da fila. Então a sua oferta já vai ficar registrada. Por isso, gente, esse é um grande macete dos traders profissionais, de estudar o mercado para sempre estar bem posicionado. Bem posicionado significa eu comprar barato e vender mais caro em determinados preços, né? Então olhar o melhor lugar para eu poder operar e principalmente estar num bom lugar da fila. Se eu chego cedo, vamos imaginar que eu quero comprar muito ingresso do show, eu quero ir muito no show do fulaninho, do ciclaninho, não vou falar nada aqui, não vou falar um artista específico aqui para vocês não tirarem sarro, mas vamos imaginar que você quer ir muito nesse show desse artista maravilhoso e você fala, putz, se você chegar lá, vai abrir a bilheteria 10 horas da manhã. Se chegar 2 horas da tarde, o que vai acontecer? A fila tá quilométrica. Agora, se você chegar 9 horas da manhã, o que vai acontecer? Você vai colocar a sua oferta, você vai pegar um bom lugar na fila e você vai fazer bons negócios. E não vai pagar o segundo, terceiro, quarto lote, igual muita gente faz. Então, o grande lance da vida, olha só como o mercado financeiro te ensina coisas sobre a vida, hein? Então, o book é exatamente um reflexo da sua vida. Se você quer ganhar dinheiro, se você quer fazer bons negócios, chegue cedo, se prepare, esteja nos melhores pontos para você poder operar e lembre-se que o book não é o que já aconteceu, é o que ainda vai acontecer. O gráfico mostra pra gente o que já aconteceu, ou seja, o gráfico é o nosso passado para nos dar ali um contexto de preços e o book é o nosso futuro, o que pode acontecer, qual é o interesse das pessoas de compra ou de venda. Com base nos dois, nós tomaremos decisões melhores e é isso que estamos aqui para fazer, para te ajudar a tomar decisões melhores. Vou colocar aí na tela para você, ó, como vocês já devem ter visto aí no slide, como era antes, que era esse, né, o Vucu Vucu que subia lá, escrevia, tudo manual, e agora como é simplesmente online e eletrônico. Não tem mais aquela gritaria da bolsa, então, eu quero comprar, eu quero... Não tem, né? Então, ou seja, você registra lá a sua ordem no sossego da sua casa, você coloca comprando R$10, vendendo a 20, então tudo tranquilo, eletrônico, inclusive usando do seu celular. E isso é bem simples de você fazer. Vou colocar agora na tela para você ver alguns exemplos aí de como usar o book. Pessoal, já tô aqui na minha tela. Pessoal, eu já tô aqui com o meu gráfico compartilhado, então deixa eu mostrar aqui para vocês como que a gente vai analisar o book. Esse aqui é o gráfico, tá? Então aqui em cima ó, tem duas opções que a gente vai aprender que são bem importantes. A primeira delas, vamos colocar aqui negociação, tá? Negociação Superdom, ó. Negociação Superdom. O que é o Superdom? Para você configurar a sua tela, você vem, clica aqui em cima da janela, ó, e você configura do jeito que você quiser. Então, vou colocar aqui no cantinho. Eu gosto de configurar dessa forma que eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Eu gosto de colocar de um lado o gráfico, bem simples assim, ó. De um lado o gráfico e de outro o Superdom, tá? Então, quando eu coloco aqui o Superdom, eu vou olhar o que é o Superdom. Olha que legal. Inclusive, você pode treinar de final de semana, de feriado, de
que você quiser, porque dentro dessa plataforma que a gente usa, pode ser que você use outra, mas a gente usa essa daqui, tem uma coisa que chama replay, ó. Então você vem aqui, ó, em ferramentas, clica em replay de mercado. Então o mercado está fechado e eu venho aqui, ó, e vou requisitar, ó. Então você vai escolher, ele sempre tem uma informaçãozinha aqui, ó, para você, um tutorial, tá? De como funciona, de tudo que tem. Pronto. Então eu vou aqui, ó, requisitar no dia de ontem, no dia 11/10, eu vou requisitar aqui, ó, o índice futuro, tá? Vou colocar um papel que vocês, sei lá, gostem. Vamos lá, peraí, deixa eu escolher outro aqui. Vamos requisitar aqui Petrobras, Petro 4, tá? Então eu vou aqui requisitar, então requisitei, tá? Ó, finalizar, requisitar. Cliquei em requisitar, ele já puxou do mercado as informações que aconteceram no dia 11/10, tá? Então tudo que aconteceu no dia 11/10 você vai reviver. E daí eu vou jogar aqui, ó. Eu clico em cima com o botão esquerdo e arrasto em cima do gráfico. E faço a mesma coisa em cima do Superdom, ó. O Superdom tá aqui. Eu pego aqui e arrasto aqui em cima, ó. Pronto. Ele tá falando pra mim que eu já estou no dia 11/10, né? Então já estou aqui no meu replay de mercado. Eu vou expandir aqui o nosso book para vocês conseguirem entender melhor ainda o que é o book. O book nada mais é então do que compradores e vendedores. Um monte de gente tentando comprar, o preço sobe, um monte de gente tentando vender, o preço cai. E tem o leilão de abertura. O leilão de abertura é aquele momento onde o mercado ele vai aí precificar as notícias que aconteceram no dia anterior e etc. Por isso a gente tem um momento que é o leilão de abertura e o leilão de fechamento. Então beleza, eu vou colocar aqui o play, ó. Quando eu coloco o play, o mercado já está valendo, são 10 horas da manhã, lembrando que o mercado de ações abre às 10 e o mercado de futuros abre às 9 da manhã. Então um abre às 10, o mercado à vista, o mercado de ações. Quando você escutar um mercado à vista, é o mercado de ações. E o mercado de futuros, que é o dólar, o índice, todos os mercados de futuros, eles abrem às 9 da manhã, uma hora antes. Vamos lá. Então, olha, aqui tem um desenho, tá vendo? Ele vai para o primeiro trade do dia, porque como aqui está em leilão, vai demorar um pouquinho até o mercado entender, compradores, vendedores, papapá. E daí a gente começou o dia de fato, eu vou apertar aqui o play, ó. Começou o dia. Olha só, pessoal, em azul estão os compradores, em vermelho estão os vendedores. O Superdom nada mais é do que o resumo de todas as ofertas que estão aí registradas, ou seja, o interesse das pessoas de comprar ou de vender. E tudo isso está aqui, ó, em ofertas. Então você está vendo aqui o Superdom é só o resumo. Então aqui, ó, no 29,47 tem 1,3k de gente vendendo. Aqui no 29,48 tem 16,9. Aqui no 29,50 tem 900. O que é esses números aqui? Esses números são as ofertas que estão aqui, ó, ofertas aqui embaixo, tá vendo? Então aqui embaixo vou em ofertas, tem todo mundo que quer vender e todo mundo que quer comprar. Perceba que o melhor vendedor quer vender a 29,47, 900 do BTG. Não vai aparecer o nome de vocês, tá? Vai aparecer a corretora que você está usando, ou seja, a plataforma que você está usando para negociar. Então todo mundo que está aqui, ó, está tentando vender e todo mundo que está aqui está tentando comprar. O cara está comprando aqui, ó, Itaú, 1K, Ágora, 1K. O que é 1K? São 1000 ações. Então para não ficar uns números muito gigantes aqui, então aqui tem 1000 ações. Aqui tem, vamos achar os números aqui, ó. Então 400, 100, 500, 2,5, ou seja, 2.500. E aqui no Superdom é o resumo, ó. Como tem um monte de gente no mesmo preço, tá vendo? Um monte de gente no mesmo preço aqui, ó. 29,34, 29,34, 29,34, 29,33, ou seja, um monte de gente no mesmo preço. O Superdom me traz um resumo, porque você não tem que saber se é fulano ou ciclano. Então você só precisa saber quanto tem de gente negociando naquele preço. Por quê? Porque vamos lá, se o mercado ele tá limpo, né? Então, ou seja, não tem um monte de gente vendendo nos preços seguintes, só vai ter um volume grande, ou seja, bastante gente vendendo lá no, sei lá, 29,55, nos 29,55, o que vai acontecer?
fácil ou tá difícil de passar de uma região de preço. Então, a análise técnica, ou seja, a análise do gráfico, junto com o Superdom, junto com a análise do book, vai nos ajudar a tomar decisões melhores, porque em determinados preços existem brigas, existem faixas de preço que o mercado está brigando mais e por isso nós precisamos tomar cuidado. Deu para entender? Tranquilo até aí, né? Então vamos recapitular aqui. Todo mundo que quer comprar vai estar em azul aqui, sua ordem vai aparecer aqui também. Todo mundo que quer vender vai ficar aqui. Então vamos lá, vamos colocar uma ordem aqui pra gente ver como que vai ficar registrada essa ordem, tá? Então se eu quiser comprar ou vender, ó, ele vai pedir a minha senha. Pessoal, se você esquecer a sua senha, ele vai aparecer uma mensagem aqui no canto, tá? E você pode resetar a sua senha a qualquer momento. Então, toda vez que você quiser, você pode resetar a sua senha. Ele vai pro e-mail onde você se cadastrou aqui, tá? Então, lembre-se de usar o e-mail, de colocar um e-mail que você usa. Beleza? Então, ó, coloquei minha ordem. Eu quero comprar aqui, certo? 1000 ações aqui no 29,40. Quando eu coloco a minha ordem lá, eu vou automaticamente entrar também no book. Então, quando você estiver operando o mercado real aí, você vai entrar na fila. O que é essa fila? Quando você coloca uma ordem, ela vai entrar atrás desse aqui, ó. Então, ele tem 100 ações querendo comprar no 29,40 aqui. Eu não vou entrar na frente de todo mundo, eu não vou conseguir entrar na frente de todo mundo. Então, eu vou entrar atrás da fila, tá? Então, tome muito cuidado, porque quando você coloca uma ordem, você às vezes olha e fala, pô, mas bateu no 29,40 e não pegou a minha ordem. O que significa isso? Significa que não saiu todas as pessoas que estavam na tua frente. Então, tinha que ter mais gente ter negociado ali para pegar a sua ordem. Então, quando eu coloco uma ordem, eu estou pendurando ela no book, ou seja, a minha vontade de comprar ou de vender vai ficar aparecendo aqui no book. Quando a gente vai operando conta real aqui, vocês vão ver aonde que aparece. Aqui tá no simulador, tá? Vamos voltar aqui no Superdom. E a minha ordem está atrás do povo, ó. Interessante que se eu pegar e eu estiver operando conta real, toda vez que eu coloco aqui uma ordem, ó, ela vai aumentar esse número. Então, se aqui tivesse, por exemplo, 4.000, ele vai aumentar para 5. Se tivesse 5, vai aumentar para 6. Ele vai somar tudo que já tem naquele determinado preço, mais a ordem que eu estou colocando. Então, aqui é o resumo da quantidade de pessoas querendo comprar ou querendo vender. E então, aqui o Superdom é um resumo da galera. E aqui nas ofertas, eu vou conseguir ver todas as ordens dos compradores e dos vendedores do mercado. E a minha ordem vai entrar na fila, tá? Então, vamos imaginar que você quer vender agora. Então, você quer vender no 29,50. Ele vai entrar atrás da galera. Toda vez que você coloca uma ordem de compra ou de venda, ele vai entrar atrás. O Superdom, ele funciona também para você colocar suas ordens. Então, ó, coloquei a minha ordem aqui, pronto. Tá aqui registrado. Pessoal, um outro ponto bem importante é que quando eu registro aqui meu interesse, eu não pago nada por isso, tá? Eu só vou pagar, a maioria das corretoras hoje não cobram, né, corretagem por um determinado tempo. A gente mesmo tem uma parceria no BTG, né? Essa parceria pode mudar ao longo do tempo aí. Então, se você abrir logo a sua conta, você não vai pagar a corretagem, que é a execução da ordem. Mas quando você só coloca a ordem, você pendurou o seu interesse de comprar ou de vender, você não paga nada por isso. Você só paga alguma coisa quando executa a sua ordem. Então, o book serve para eu analisar compradores e vendedores. E é isso que eu vou olhar. Quantidade de gente comprando, quantidade de gente vendendo, é isso que vai fazer com que o mercado se movimente. Tudo que já aconteceu fica registrado no gráfico, tudo que ainda vai acontecer fica registrado no book. Então, aqui são pessoas interessadas, mas pode ser que elas percam o interesse. Você mesmo pode simplesmente vir aqui, ó, e apertar no xizinho. Quando você aperta no xizinho, você cancelou a sua ordem. Ou seja, você não está mais interessado. Por isso que vocês vão ver que os números aqui
sair da nossa frente, tá? Aproveitando, pessoal, vocês vão ver várias vezes ao longo do curso aqui, mas a gente tem alguns botõezinhos aqui, estão vendo? Ela executou, ó, tô comprada em 1000 ações aqui no 29,34. Ele fica ali registrado pra gente, que a gente tá ali. Ah, quero vender aqui, ó, no 29,40, ó. Põe o 1000 aqui pra vender, tá pendurada. Se bater lá, olha lá, saiu uma parte, saiu. Pronto. Fiz aqui um tradezinho. Comprei no 37, vendi no 40. Mas para executar, tem que ter gente querendo comprar e outra gente em outra ponta querendo vender. Aproveitando que a gente tá aqui no Superdom, olha só, tem alguns botões aqui, certo? Compra. O que acontece, ó? Ele vai pendurar no preço que tiver registrado aqui embaixo, ó. Tem quantidade e aqui tem preço. Vou cancelar aqui. Se eu apertar compra mercado, ele vai comprar no preço que estiver sendo negociado naquele momento. Olha lá. Compra mercado. Ele está comprando no preço que tiver. Venda mercado. Mesma coisa, ó. Tá vendendo no preço que tiver. Tem 100 ainda posicionado, ó. Vendeu. Zerei. Venda. Vai pendurar no preço que tiver escrito aqui embaixo, ó. Se eu quiser mudar, eu mudo aqui, ó. Ou você clica aqui direto com o botão esquerdo do seu mouse, ou você escreve aqui embaixo, tá? Isso tem tudo no nivelamento. Pronto. E o que é zerar? Vamos lá. Eu tô com 10.000 ações aqui, ó. Vou comprar mercado, peraí. Vamos lá, comprei 100, vai. 100 ações aqui. Quero zerar. Se eu apertar zerar, ele vai vender no preço que tiver. A mesma coisa que vender a mercado. Só que zerar tanto na compra quanto na venda. Então, tô comprada a mercado, quero zerar. Aperto zerar, ele zera. Eu não tenho mais posição. Tô comprada aqui, ó. Comprei. Agora quero inverter, ou seja, apertei errado. Comprei era para vender. Então, ele inverte. Ele, além de vender as 100 ações que você tinha, vende mais 100 para inverter a operação. Simples assim, tá? Eu não recomendo que vocês fiquem apertando inverter, porque significa que você não sabe o que você está fazendo. Então, o que você vai usar aqui? Você vai sempre usar o zerar, vai usar o compra e vai usar a venda, porque são sempre operações pensadas antes. Não fique apertando aqui. Ah, eu vou comprar. Ah, eu vou vender. Ah, eu vou comprar. Ah, eu vou vender. Toda vez que você compra e vende, você gera custo. Não gera de... corretagem nesse primeiro momento pela parceria que nós temos, mas gera de emolumentos, você gera de custos da bolsa. Então não fique comprando e vendendo a torto e direito. Entenda que você precisa aprender a analisar o mercado. É um bom comprar agora? Legal, vou comprar agora. Então eu quero comprar aqui 1000 ações, comprei nesse patamar de preço, eu acho que ela pode subir agora. Se ela cair, eu tenho que ter um stop loss, que a gente vai ver nas aulas aqui, sempre de estratégia. Eu tenho sempre um objetivo de ganho, mas tem um limite de perda. É importante que você treine isso. Então, recapitulando aqui, para que serve o book mesmo? Para registrar o interesse das pessoas de comprar ou de vender determinado ativo. Qualquer papel que eu for negociar vai ter book. Olha só, Banco do Brasil, ó. Banco do Brasil, eu vou ter que, obviamente, requisitar aqui. Mas qualquer papel que você for negociar, você vai ter o book. Você vai ter a negociação de preços, ó. Então, compradores e vendedores, mesma coisa, o dólar, o índice, tudo que negocia na bolsa tem o book. E através do book a gente consegue enxergar mais
claramente aonde o mercado pode brigar, aonde é o maior interesse do mercado comprar, se o mercado está comprando rápido, se o mercado está comprando devagar. Então, ou seja, a gente consegue analisar ali o que o mercado quer fazer, porque ele ainda não fez, é o interesse de fazer. E aqui no gráfico a gente vê o que foi de fato acontecendo para o mercado. Espero que você tenha gostado demais dessa aula. Lembre-se que tudo depende da sua dedicação, então você precisa aí treinar